Amém? 34, 7 para mim, Salmos. Glorificado, exaltado o nome do Senhor Jesus. Dá um pouco aí de retorno para mim. Piorou? O outro estava melhor. Som. Obrigado. Bem, a Bíblia diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Glória a Deus. Amados irmãos, nós viemos estudando, né, acerca dos anjos, a origem dos anjos, quem são os anjos, como são os anjos, já falamos todas essas partes aí, também quantos são os seres angelicais, o que eles são dotados, falamos sobre os anjos bons, falamos sobre o arcanjo, e hoje nós vamos falar sobre serafim, se assim Deus permitir, querubim, etc. Irmãos, serafins, irmãos, o termo hebraico é serap. Quando a origem exata significa desse termo, não existe concordância entre os eruditos, irmãos. Por quê? Provavelmente deriva-se de uma raiz hebraica, né? Cujo significado é queimar. A ideia é que os serafins são anjos brilhantes, uma vez que essa raiz também pode significar consumir como fogo, mas também rebrilhar ou refletir o brilho. E a única menção que nós encontramos nas Escrituras Sagradas é lá em Isaías, capítulo 6, né? Versículo 2 e 6. Põe aí para mim, por favor. Serafins. Os serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. Continua aí, filho. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Aleluias. Até o versículo 6. E os umbrais das portas se moveram, e a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, e o Senhor dos exércitos. Versículo 6. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirava do altar com uma tenaz. Então, Isaías, ele clama o Senhor depois da morte do rei, e ele fica desesperado. O governo diz que começa a ser balançado, e ele vai para a casa do Senhor, e ali ele tem aquela grande visão, e aí quando fala: a quem enviarei? E ele diz: eis-me aqui, Senhor. As palavras dele já mudaram. Glória a Deus. Eu não vou falar tudo, que eu quero ver se eu consigo pelo menos falar sobre um pouco de cada. Fora os arcanjos, serafins, nós também temos os querubins, que quer dizer no hebraico querubim, plural do querube, no grego xerope, palavra de etimologia incerta, irmãos. Aparece diversas vezes nos textos bíblicos como anjos protetores. No Antigo Testamento, esses seres são apresentados como simbólicos e celestiais. No livro de Gênesis, eles tinham a incumbência de guardar o caminho para a árvore da vida, no jardim do Éden. Põe aí, Gênesis 3, 24.
Glória a Deus. E havendo lançado fora o homem, Adão e Eva foram lançados fora depois do pecado, pôs querubins no oriente do jardim do Éden, com uma espada flamejante, que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então, quando Deus coloca Adão e Eva para fora do paraíso, ele coloca os serafins para guardar a árvore da vida e o jardim do Éden. E de lá para cá, nunca mais se ouviu falar, porque foi guardado pelo Senhor. Põe aí Êxodo capítulo 25, do 18 ao 22, vai falar do lugar santo dos santos, onde era manifestada a glória do Senhor. Eles ficavam acima da arca da aliança. A Bíblia fala e relata que havia 2 querubins dourados nas extremidades da arca do propiciatório, a tampa que cobria a arca da madeira, porque era revestida lá no lugar santíssimo. E ela tem a unção e a função de cuidar das coisas de Deus. Põe para mim. Farás também, o Senhor falando para Moisés, farás também 2 querubins de ouro batido, os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte e o outro querubim na extremidade da outra parte. De uma só peça, com o propiciatório, fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório, as faces deles em defronte da outra. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. E porás o propiciatório em cima da arca, depois que houver exposto na arca o testemunho que eu te darei. E ali farei de ti, e farei contigo, de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins, que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Glória a Deus. Então, irmãos, ali dentro da arca foi colocado, o maná, foi colocado os 10 mandamentos, as tábuas, e foi colocado a vara de Araão. Glória a Deus. E até hoje também não se ouviu mais falar. Glória a Deus. Também nós temos o anjo do Senhor, irmãos. São relacionados com as teofonias, São anjos que apareciam esporadicamente para alguns homens de Deus. Ele aparece para Gideão, ele aparece para Abraão, ele aparece para Jacó, para Moisés. Então, irmãos, põe aí Juízes, capítulo 6, versículo 11. Glória a Deus. Está lá embaixo. Glória a Deus. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Joás. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos medianitas. Ele estava no lugar errado, mas estava protegendo. Porque proteger o povo de Deus dos perigos, esses anjos eles são enviados. Põe aí Daniel capítulo 6, 22 para mim, por favor. Também eles são enviados para suprir as nossas necessidades. E o meu povo, e o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Daniel foi jogado na copa dos leões. E a Bíblia vai relatar
que é enviado o anjo do Senhor para fechar a boca dos leões. Ele também supre as nossas necessidades. Põe 1 Reis 19, dos 5 ao 7. 1 Reis. Glória a Deus, aleluias. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então o anjo tocou, ele disse: levanta-te e come. E olhou, eis que sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu, bebeu e tornou-se a deitar-se. Versículo 7. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez e o tocou e disse: levanta-te, come, porque te será muito longo o caminho. E Elias andou, viu? Andou, porque era necessário fazer a obra do Senhor. Glória a Deus. Tinha uma mulher e um filho prestes a morrer. Mas Deus é um Deus da providência. Glória a Deus. Eu quero falar algumas características dos seres, em gerais, dos anjos. Primeiro, eles adoram a Deus. É uma característica dos anjos. Põe Hebreus, está na última página. Penúltima página aí. Fechou? Hebreus 1, 5. Porque a qual dos anjos disse: jamais, tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele será por filho. Glória a Deus, aleluias. Põe Apocalipse 7, 11. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciões, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos, e adoraram a Deus. Então eles adoram. Glória a Deus. Também eles cumprem toda a vontade do Deus eterno. Põe aí Salmo 103, 20. São algumas características que eles têm. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos. Vós que excedeis em força, que guardeis os seus mandamentos, obedecendo a voz da sua palavra. Então eles são obedientes. Glória a Deus. Eles cumprem a vontade do Deus Altíssimo. Eles também veem a face de Deus. Põe aí. Mateus. Vede, não desprezeis algum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face do meu Pai, que está nos céus. Eles ficam ali adorando 24 horas o Senhor dos exércitos. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Oh, glória. Eles também são submissos ao Senhor Jesus Cristo. Eles têm submissão. Há uma hierarquia angelical, irmãos. Glória a Deus. Põe aí. O qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo sujeitado os anjos, e as autoridades e as potências. Glória a Deus. Também, irmãos, eles são superiores aos seres humanos. Quer dizer que eles são superiores a nós. Mas tem uma coisa, irmãos. Nós temos uma vantagem que eles não têm. Foi dada a nós a oportunidade de pregar a palavra deles. E não a eles. Glória a Deus. Põe aí para mim. Hebreus 2. Mas em certo lugar testificou alguém, dizendo: que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Aleluia. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos.
de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Aleluias. Então Deus, ele fez os anjos superior aos homens, mas eles têm uma característica de obedecer, adorar, estar diante do Senhor e serem submissos e também serem superior aos homens. Quando Deus envia os seus anjos, sempre tem uma bênção, sempre tem algo para nós. Jesus, por um momento, ele fez o menor do que os anjos, porque ele se fez homem como nós. Então, prevendo que Deus, Jesus Cristo, já vinha para a terra, ele fez tudo conforme o Pai ordenara. Também eles moram onde, irmãos? No céu. Um dia a gente vai morar lá. Você crê? É a vida eterna. Põe aí. Marcos 13 já está ali, ó. Você está rápido, hein? Mas daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Então ninguém sabe a vinda do Deus Todo-Poderoso para arrebatar a sua igreja. Mas a Bíblia vai falar nesse texto que os anjos estão no céu. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia também fala que eles não se casam. Põe aí, Mateus 22, 30. Porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus e no céu. Então não tem distinção sexual entre os anjos. Glória a Deus. Também eles não podem morrer. E respondendo, Jesus disse: os filhos do mundo, deste mundo, casam-se e dão-se em casamento. Mas os que foram havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentro dos mortos, não hão de se casar e nem de dar em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Então, se você tiver que casar, casa aqui, porque você não vai casar mais. Aleluia. Glória a Deus. Tem muita gente que ainda não casou, então aproveita enquanto Deus não arrebatou a sua igreja. Glória a Deus. Também não devem ser adorados. Em outras palavras, irmãos, tem muitos que gostam de ser adorados, né? E a Bíblia fala: os anjos não podem ser adorados. Toda a honra, toda a glória tem que ser dada ao Rei da Glória. Põe aí Colossenses 2,18. Ninguém vos domine ao seu bel prazer, com pretexto de humildade e o culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Então, irmãos, tem muitos que estão fazendo culto aos anjos, adorando os anjos. E a Bíblia fala que só a Ele a honra, é o poder e a glória. Amém. Glória a Deus. Nós vemos que Lucifer era um anjo de luz e ele caiu pelo fato de quê? De que ser adorado. Ele quis ser maior que o eterno. Ele quis subir ao trono de Deus. Praticamente ele se rebeliou contra Deus, e a Bíblia vai falar mais uma parte, uma terça parte dos anjos caiu com ele. Põe Isaías aí, 14. Até as faias se alegram sobre ti, e os cedros do Líbano, dizendo: desde que tu caíste, ninguém sabe contra nós, para nos cortar. E o inferno desde o profundo se turbou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda. Despertou por ti os mortos e todos os chefes da terra, e fez levantar dos seus tronos a todos os reis das nações. Estes todos responderão e te dirão: tu também adoeceste
como nós, e foste semelhante a nós. Já foi derrubada na sepultura a tua sabedoria, com o som das tuas violas. Os vermes debaixo de ti se estenderão, e os bichos te comerão. Glória a Deus. Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Bom, imagina, Lucifer, ele se fez, pelo causa do seu orgulho, por causa de querer subir e ser maior que Deus Todo-Poderoso, que tinha o criado, ele desejou, colocou no coração ser acima de Deus. E aí a Bíblia vai dizer que há uma batalha no céu, mas ele é jogado para fora, porque ele vence. O nosso Senhor Jesus Cristo venceu a batalha. E ele só está esperando dar o tempo dele para ser aprisionado por 1000 anos. Ainda vai vir o anticristo, irmãos. Ainda tem muita coisa para acontecer. Mas eu creio que a igreja vai estar arrebatada em nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro, quando ele aparecer nos ares com seus anjos, aleluia. E nós que estamos vivos, seremos transformados com corpos incorruptíveis e se encontraremos nos ares. E aí a igreja do Senhor e os mortos que morreram no Senhor estarão lá nos ares, e é uma só voz dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Você pode glorificar? Aleluias, glória a Deus. A Bíblia também fala que eles são conservos, são anjos de guarda para servos de Deus e crianças. Põe aí, Hebreus. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que vão herdar a salvação? Eles vêm ministrar, irmãos, para que nós tenhamos a salvação. Põe aí Mateus 18:10 para nós encerrarmos. Vede, não desprezeis algum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de Deus, face do meu Pai que está nos céus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então, até aqui nós conseguimos praticamente quase encerrar. Vamos para a conclusão. Nós falamos muitas coisas dos anjos, mas a Bíblia fala lá em Eclesiastes. Põe aí Eclesiastes capítulo 12, 13. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. Aleluias. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem. Salmo 91, 11. Aleluias. Salmo 91, 11. Porque aos seus anjos darás ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Então receba em nome do Senhor Jesus. Amém? Está com oportunidade, irmã Vilma. Você quer oportunidade? Está com oportunidade.